Nós vamos estudar hoje elasticidade, mas antes eu vou resolver uma questão que ficou da aula passada. Nós estávamos estudando análise de demanda, a gente ampliou o estudo da demanda, acrescentando outros fatores que influenciam a demanda, e aí a nossa equação de demanda também aumentou de tamanho. Eu deixei duas equações de demandas para a gente esboçar a curva de demanda. Coloquei valores iniciais do Y e do Z e da renda. Deixa eu explicar para quem está chegando agora, deixa eu contextualizar isso aqui, como é que nós estamos estudando. Esta equação que está aparecendo aí na tela, que a letra A e a letra B, representam funções de demanda. Demanda seria a intenção do consumidor em comprar um produto, dado o preço desse produto. Nós representamos esta intenção de compra, de consumo, numa expressão matemática. Então, Q de X é a quantidade demandada de X. E aí, essa quantidade demandada, ela depende de inúmeros fatores. Do preço do produto X, que é o PX, do preço do produto Y, o preço do produto Z e a renda dos consumidores. Além dessas quatro variáveis, existem outras infinitas variáveis que afetam a decisão do consumidor de comprar mais ou comprar menos. Mas muitas dessas outras variáveis são variáveis qualitativas. Fica um pouco mais complexo a gente fazer a mensuração delas. Nós estamos trabalhando aqui com variáveis quantitativas. Então, cada equação de demanda, cada função de demanda, tenta relacionar as variáveis que explicam o comportamento do consumidor em termos de quantidade. Então, a gente vai simular valores para o preço de X, achar a quantidade demandada de X, jogar isso num gráfico e observar o formato da curva de demanda. Então, nós terminamos na aula passada fazendo esses cálculos das funções de demanda. Então, eu vou fazer a letra A como exemplo, a letra B vai ser semelhante, podem fazer da mesma forma. Então, eu tenho ali que a quantidade demandada de X é igual a 400 menos 2px, mais 8py, menos 3pz, mais 10r. E o preço do Y inicial era 40, o preço do Z era 50, e a renda dos consumidores era 1.000. Como a gente vai ter que escolher valores para o preço de X, nós vamos comparar duas situações, dois cenários. Preço de Y não vai mudar, preço de Z não vai mudar e a renda não vai mudar entre esses dois cenários que a gente for comparar. Então, nós vamos fazer o seguinte, escolher um preço de X, eu vou escolher ali o 30, para a gente justamente encontrar qual seria a quantidade demandada se o preço fosse 30. Então, a gente vai substituir lá na equação de demanda os valores iniciais e o preço que a gente escolheu. Então, acompanhe comigo, eu tenho lá 400 menos 2 vezes Px, o Px vale 30, nós fizemos essa simulação, menos 2 vezes 30, mais 8 vezes 40, o 40 é o preço do produto Y, menos 3 vezes 50, que é o preço do produto Z, mais 10 vezes a renda é 1.000. Nós vamos fazer esses cálculos, vai dar 400, menos 60, mais 320, menos 150, mais 10.000. Então, a quantidade demandada de X, do produto X, quando o preço deste produto X for 30, vai ser 10.510 unidades. Então, o mercado iria demandar 10.510 unidades ao preço de 30. Só que com um par ordenado, preço 30, quantidade 10.510, não dá para traçar a curva de demanda. Porque por um único ponto passam infinitas curvas de demanda. Eu preciso de mais um ponto. Eu escolhi ali o 36. Poderia ser qualquer valor. Vai depender da realidade lá no dia a dia do trabalho. Depende do produto que você está querendo analisar. Se o produto vale 40, você quer subir ele para 45. Se é um produto que produto que vale 20.000, você quer subir ele para 22.000. Essa escolha do preço, não é que eu estou tirando ela da cabeça assim.
Para o exercício, nós estamos fazendo só simulações, mas na prática, você vai escolher preços de acordo com a realidade do negócio que você está analisando. Com esse preço 36, nós vamos substituir no lugar do PX, não vamos mudar o PY, não vamos mudar o PZ, não vamos mudar a renda, somente o preço de X. Então, vai ficar 400 menos 2 vezes 36, 36 entrou lá no lugar do PX, e aí repete, mais 8 vezes 40, menos 3 vezes 50, mais 10 vezes 1.000. Então, essa quantidade demandada vai para 10.498. Reparem, aumentou o preço de 30 para 36, a quantidade demandada caiu de 10.510 para 10.498. É a lei geral da demanda. Se tudo mais permanece constante, o aumento do preço diminui a quantidade demandada. Então, agora eu tenho dois pares ordenados, preço e quantidade demandada. Eu vou jogar isso lá no gráfico. E o gráfico segue esse padrão. O preço está no eixo vertical, quantidade no eixo horizontal. Vou marcar o primeiro. Quando o preço for 30, quantidade demandada 10.510. Vou botar ali no ponto A. Quando esse preço vai para 36, a quantidade demandada cai para 10.498. Vou botar ali no ponto B. Vou ligar esses dois pontos e vou ter a curva de demanda. Então, essa curva de demanda D1, ela é 400 menos 2PX, mais 8PY, menos 3PZ, mais 10R. Sendo que o PY inicial é 40, o PZ é 50 e a renda é 1.000. Então, para essas condições iniciais, esta curva de demanda representa todas as combinações preço e quantidade demandada. É assim que a gente fez lá quando a equação de demanda era mais curta, que só aparecia o preço de X, e da mesma forma a gente faz aqui com a equação mais ampla, incluindo o preço de outros produtos e a renda também. Nesta aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo da microeconomia. Nós já estudamos a análise de demanda, e dentro dessa análise de demanda, nós vimos que diversas variáveis causam impactos na quantidade demandada do consumidor. Nós fizemos cálculos desse tipo em aulas anteriores, mas agora a gente vai dar um passo para frente e mensurar este impacto de uma variável em outra em termos de porcentagem. E a gente vai fazer isso através do estudo da elasticidade. Nós estamos usando agora o capítulo 2 e o capítulo 3 da Economia Micro e Macro, do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. Estamos usando esse livro aí como referência durante o curso. O conteúdo elasticidade está no capítulo 3 deste livro. O que a gente já viu até agora, e nos vídeos anteriores, vocês podem voltar e rever, né, as aulas anteriores. Vou fazer aqui uma revisão do que a gente viu de maneira bem breve. A Lei Geral da Demanda mostra que se tudo mais estiver constante, ou seja, coéteres paribus, tudo mais está constante. Se o preço do produto X aumentar, a quantidade deste produto X vai diminuir, quantidade demandada. Se o preço diminuir, a quantidade demandada vai aumentar. Então, há uma relação inversa entre preço do produto e a quantidade demandada desse produto. Além do preço, outras variáveis vão impactar o consumidor. Nós vimos, né? A renda é uma dessas variáveis. E agora, quando eu estiver estudando analisando a renda, estudando o impacto da renda na quantidade demandada, eu tenho que supor que as demais variáveis, inclusive o preço do produto, vão se manter constantes. Então, coéteres paribus, ou seja, tudo mais constante. Se a renda do consumidor aumentar e ele tiver um comportamento no sentido de aumentar o consumo, mas numa proporção menor do que o aumento da renda, a gente vai
classificar esse produto como um bem normal. Aumenta a renda, aumenta o consumo do produto, mas esse aumento do consumo ele é menos que proporcional. Agora, se aumenta a renda, o consumo diminui, se a quantidade demandada diminui, é um bem inferior. O consumidor está ganhando mais, está tendo uma possibilidade de consumo maior, ele troca bens inferiores por bens que ele considera melhor, então ele deixa de comprar o bem inferior. Se a renda subir e o consumo aumentar proporcionalmente mais do que o aumento da renda, é um bem superior. Então, se a renda aumenta lá 2% e o consumo pelo produto aumenta 5%, este produto é chamado de bem superior. Estou mostrando situações apenas mostrando o aumento de renda. Agora, eu posso fazer as mesmas simulações considerando uma diminuição na renda. O impacto lá na quantidade demandada vai ser inverso também, tá bom? Isso é um exercício que vocês podem até fazer depois, reproduzir essas variações considerando a diminuição na renda. Vai inverter o sinal ali das setas das quantidades demandadas também. Para o bem normal, há uma relação direta entre renda e quantidade demandada de X. É uma relação positiva. Aumenta a renda, aumenta a quantidade demandada de X. O bem inferior, aí já é uma relação inversa. Aumenta a renda, cai a quantidade demandada de X. O bem superior, aumenta a renda, aumenta a quantidade demandada de X. Uma relação direta, uma relação positiva. Esses sinais que eu fiz questão de colocar em destaque ali no final de cada tópico ali, nos ajuda a entender os exercícios na matemática logo a seguir. Porque esse sinal já vai nos mostrar lá na equação se o bem ele é normal, superior ou inferior. Quando a gente for estudar a elasticidade daqui a pouco, na sequência, o resultado dos cálculos vai diferenciar para a gente o caso do bem normal e o bem superior. Porque ambos, o sinal é positivo, mas o resultado da conta vai dizer se é normal ou superior. No normal, o aumento da quantidade demandada é menos que proporcional. No superior, é mais que proporcional. Então, nós vimos aqui o segundo fator que afeta a demanda. O terceiro fator que nós vimos foi o preço de produtos relacionados. Existem diversos produtos no mercado, o consumidor compara preços e escolhe entre as várias possibilidades. Nós vamos chamar esse preço de outros produtos de PY, de PZ, de PW, enfim. Se tudo mais estiver constante, o preço do produto Y aumentar, e isso levar a um aumento na quantidade demandada de X, significa que o consumidor está trocando o produto Y pelo produto X. Uma vez que o Y ficou mais caro, ele deixa de comprar o produto Y, passa a comprar o produto X. Ele substitui. Então, são bens substitutos. X e Y são bens substitutos. Então, você pode pensar em situações de produtos de marcas diferentes, ou mesmo produtos diferentes. Alguns anos atrás, alguns meses atrás, quando o feijão estava muito caro, o arroz está muito caro, o tomate, as famílias brasileiras começaram a substituir esses produtos por outros. A princípio por outras marcas mais baratas, depois até mesmo por outros produtos. Porque há uma relação de bens substitutos entre eles. Então, aumenta o preço do um, aumenta a quantidade demandada do outro. Agora, para os bens complementares, é o contrário. Bens complementares são bens que são consumidos em conjunto. Aumenta o preço de um, o consumo do outro diminui. Porque se ele não está comprando o produto Y, para que ele vai comprar o complemento a esse produto Y? É o exemplo que nós vimos na aula anterior entre combustível e automóvel. Se o preço do automóvel começar a subir demais, este consumidor vai diminuir a demanda por automóvel e
também vai diminuir a demanda por combustível. Então, são bens complementares, são a relação inversa entre as variáveis. Reforçando isso, então, para os bens substitutos, relação direta entre preço de Y, quantidade demandada de X, relação positiva, direta. O sinal positivo vai indicar essa relação direta, melhor dizendo. Bens complementares, relação inversa. Aumenta o preço de um, cai a demanda do outro. O sinal negativo vai nos mostrar essa relação inversa entre as variáveis. Então, foi isso que a gente viu na aula anterior e terminamos este conteúdo na aula anterior vendo a função de demanda expandida, uma função geral de demanda. E nesta função agora vai aparecer a relação da quantidade demandada com o preço de X, com o preço de Y, com o preço de Z, com a renda. Vão aparecer ali tantos fatores quantos forem necessários para explicar a quantidade demandada do produto X. E esses sinais que aparecem ali indicam se o produto é substituto complementar, se é normal, inferior. Esta função de demanda que está aparecendo aí para vocês é um exemplo. Ela não sempre vai ter esse formato, é um exemplo. Pode mudar ali os sinais de cada termo. O único sinal que não vai mudar nessa equação é o sinal negativo que acompanha o PX. Porque aí é uma lei geral da demanda. Há uma relação inversa entre preço do produto e a quantidade demandada deste produto. Tudo mais permanecendo constante. Agora, o sinal do PY, o sinal do PZ, o sinal do R vai mudar. Cada exemplo vai ser um sinal. Porque vai depender se este bem é normal, inferior, substituto ou complementar. Não se apeguem a essa informação que eu estou mostrando aí para vocês, que é um exemplo, ok? Nós vamos, então, fazer o seguinte agora, nesta aula sobre elasticidade. Calcular o impacto de uma variável na outra em termos de porcentagem. Porque se eu falar assim, o preço do produto, nós até fizemos o exemplo lá no início, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Se eu afirmar assim, o preço aumentou de 30 para 36, a quantidade caiu de 10.510 para 10.498. Alguém poderia dizer, isso é muito? Isso é pouco? Porque eu estou expressando ali valores absolutos, os números exatos. Mas eu posso mostrar este impacto, mostrar que a quantidade demandada diminuiu ali, em termos de porcentagem. Fica mais fácil de entender e das pessoas compreenderem o que está sendo estudado. Então, a elasticidade, esta medida, é a alteração percentual de uma variável, dada uma variação percentual em outra variável, coeteris paribus. Então, se tudo mais se mantiver constante, eu consigo calcular o impacto de uma variação percentual de uma variável, lá na outra variável também em termos percentuais. Então, elasticidade é uma medida de resposta, é uma medida de sensibilidade. Quantos por cento uma variável reage por causa da variação de outra variável? Na prática, então, em quantos por cento a quantidade demandada irá variar se o preço se alterar tantos por cento, se a renda se alterar tantos por cento, se o preço de Y se alterar tantos por cento. É isso que a gente vai calcular. Vamos dar resposta em porcentagem. É uma medida de resposta. E aqui, pessoal, eu poderia calcular elasticidades para qualquer par de variáveis. Os exemplos que nós vamos ver neste curso são exemplos mais próximos da realidade, mais próximos do dia a dia. São variáveis quantitativas que a gente consegue mensurar com mais exatidão e olhar o impacto lá na quantidade demandada. Mas eu poderia combinar qualquer par de variáveis e calcular a elasticidade, o impacto de uma na outra. Nós vamos estudar
aqui a elasticidade preço da demanda, a EPD, elasticidade renda e elasticidade preço cruzada. Então, na primeira, é o impacto do preço na quantidade demandada do mesmo produto. O segundo, o impacto da renda na quantidade demandada de X. E o terceiro, o impacto do preço de Y lá na quantidade demandada de X. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Primeiro que a gente vai estudar é a elasticidade preço da demanda, EPD. Esse indicador mede o impacto de variações no preço na quantidade demandada. E esse indicador vai responder a seguinte questão: em quantos por cento a quantidade demandada irá variar se o preço variar 1%? Esta frase que eu coloquei ali, essa sentença, está se referindo a 1% de variação no preço, que é o menor inteiro que a gente consegue obter. Então, ela é uma referência. Mas eu posso fazer essa análise fazendo variações no preço de qualquer porcentagem. Não necessariamente sempre é 1%. O 1% é a referência. E até mesmo a gente sabe que os índices de inflação no país, quando são divulgados pelas instituições de pesquisa, não vêm com números exatos, números inteiros, exatamente 1%. É 2,37%, 3,42%, são números quebrados. A gente pode usar a elasticidade, mesmo se a variação no preço for em números que não são exatos e nem necessariamente tem que ser no 1%. O 1% ele vai servir como referência e vai facilitar muito o entendimento do cálculo que a gente vai fazer daqui a pouco. Essa elasticidade preço da demanda, ela é medida da seguinte maneira. Nós vamos pegar lá o conceito de elasticidade. É a variação percentual de uma variável em relação à variação percentual da outra variável. Eu estou relacionando variação percentual na quantidade demandada de X, olha ali na fórmula, com a variação percentual no preço de X. Tanto preço quanto quantidade aqui se referem ao mesmo produto. Esta variação nos dá uma ideia de mudança no valor ao longo do tempo. Lembra que a gente, ao estudar o conceito de demanda, destacou que essa medida é feita em períodos de tempo, justamente para a gente poder comparar. Então, quando eu abro essa variação percentual na quantidade demandada, e vou ali para a segunda parte da fórmula, eu tenho que Q dxf, que seria a quantidade demandada num tempo final, menos Q dxi, que é a quantidade demandada num tempo inicial, dividido pela quantidade demandada de X no tempo inicial. Eu pego duas marcações temporais, comparo o antes e o depois do preço mudar. Eu tenho dois cenários. Por isso que a gente fez aqueles exercícios que parecem bem simples lá, de simular preços e achar quantidades. Porque eu quero tomar decisão. Eu devo aumentar o preço do meu produto? Eu devo diminuir o preço do meu produto? Eu vou comparar esses dois cenários. O antes e o depois. O tempo inicial e o tempo final da pesquisa. Eu faço esse cálculo para a quantidade demandada, isso vai ficar no numerador dessa fração, e isso vai ser dividido pela variação percentual do preço, que é o preço final, menos o preço inicial, sobre o preço inicial. Esta é a fórmula, como a gente vai calcular isso. E aí, todos os resultados da elasticidade preço da demanda vão dar negativos. Sempre vai dar negativo. Nós não estamos estudando as exceções à Lei Geral da Demanda. E a Lei Geral da Demanda diz que há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Então, pense comigo. Se no denominador dessa fórmula, que é a variação do preço, se isso der negativo,
obrigatoriamente, a variação da quantidade no numerador vai dar positivo. O positivo dividido por negativo vai dar negativo. Se o preço variar negativamente, a quantidade vai variar positivamente. Se o preço variar positivamente, vai variar negativamente e o contrário também vai. Sempre vai dar negativo. Sempre. Não se preocupe com relação a isso. Estou falando da EPD, tá? As outras não tem essa regra, não. E aí, para a gente interpretar o resultado dessa conta, eu tenho que considerar este resultado em módulo. E, na verdade, a gente vai desconsiderar o sinal, então. Eu vou fazer o cálculo, o resultado nós vamos desconsiderar o sinal, uma vez que todos vão dar negativo, sempre vai dar negativo. Se esse resultado em módulo for menor do que 1, eu digo que este produto tem uma demanda inelástica. Vamos ver o que é isso. Demanda inelástica seriam aqueles casos que os consumidores são pouco sensíveis às variações de preço. Então, ocorre uma variação de preço, se o preço aumentar, ele vai demandar menos, mas essa queda na demanda, ela é muito pequena. Ela é proporcionalmente menor do que a variação de preço. Então, o consumidor ele tem uma demanda por este produto inelástica, ele é indiferente, ele é pouco sensível às variações de preço. Quando que isso acontece? Muitas vezes, quando o consumidor é fiel a algum produto, alguma marca, um tipo de produto, então pode aumentar o preço que ele continua comprando, compra menos, mas ainda se mantém fiel. Acontece muito para produtos que são muito básicos, muito essenciais na cesta de consumo das famílias, um sal, um fósforo, até mesmo arroz, um feijão, que pode aumentar o preço, um óleo, pode aumentar o preço que o consumo não vai cair muito. Para quem usa carro, moto, gasolina tende a ter uma demanda inelástica. É muito essencial. Aumenta o preço, o consumo cai muito pouco. Para produtos que não tem muitos substitutos para eles, vão ter demanda inelástica, vai manter ali o consumidor mais fiel, já que não tem tantos substitutos, demanda inelástica. Se essa conta der 1 em módulo, vou chamar de demanda unitária. Aí o consumidor vai ter uma reação ao aumento no preço, uma variação no preço, na mesma proporção. Então, o preço poderia subir 10%, a quantidade demandada ia cair também 10%. Agora, não é tão comum acontecer isso, de a gente conseguir situações em que matematicamente dê a mesma variação de preço e quantidade me dê uma demanda unitária. Pode ocorrer, não é tão comum. Se essa conta da elasticidade der maior do que 1 em módulo, aí o consumidor ele é muito sensível às variações de preço. Ele vai ter uma demanda elástica por esses produtos. Então, são bens mais supérfluos, mais de luxo, produtos que vão ter muitos substitutos para ele, então o consumidor troca facilmente de fornecedor, de produto, porque ele consegue comprar do concorrente, então vai ter uma demanda mais elástica. Ele abre mão do consumo daquele produto a qualquer aumento de preço. Demanda elástica. E ele também aumenta o consumo a qualquer redução de preço. É o caso de uma demanda elástica. Por que isso é importante para os empresários? Que a ideia dos empresários maximizarem lucro, e com isso eles vão agir para conquistar clientes, ganhar mercado, expandir seu negócio e inovar e lançar novos produtos, é para que os consumidores tenham uma demanda inelástica por esse produto. E que ele consiga aumentar preço, mesmo que ele consiga aumentar preço sem perder tantos clientes. Isso é importante a inovação. Trocar um produto comum que teria uma demanda elástica por um produto de demanda inelástica. Que eu posso aumentar preço e minha receita total vai aumentar.
porque os consumidores não vão deixar de comprar. Você pega produtos que são muito característicos no seu setor, uma Coca-Cola, por exemplo, uma esponja de aço Bombril, uma pasta de dente mais famosa, como a Colgate, pode aumentar preço, que o consumo por esses produtos não cai muito, porque os consumidores são fiéis a essas marcas, mesmo tendo substitutos, então vão ter uma demanda mais inelástica. Produtos que são muito comuns, é fácil achar um concorrente, produtos, por exemplo, na feira. Chega lá, laranja, alface, couve, banana, maçã, são produtos muito comuns. Vão ter demanda elástica, porque qualquer feirante que aumentar o preço, o consumidor vai comprar do vizinho. Vai ter demanda elástica. Então, para produtos que têm demanda inelástica, compensa aumentar o preço. Vai cair um pouco a demanda, mas a receita total vai aumentar. Produtos que têm demanda elástica, ou seja, os consumidores são muito sensíveis a variações de preço, compensa abaixar o preço. A gente vai atrair mais consumidores, a receita total vai aumentar. Essa é a teoria da elasticidade preço da demanda. Vamos ver um exemplo aqui. Coloquei duas situações de preço e quantidade. Então, PX0 seria o preço de X no tempo inicial, preço de X no tempo final seria aqui o PX1. Mesma coisa com a quantidade. A fórmula da elasticidade, vou fazer essa variação de quantidade pela variação de preço. Substituir esses valores aqui, fórmula da elasticidade, preço da demanda. Então, quantidade demandada final é 72, menos a quantidade demandada inicial, 80, sobre a quantidade demandada inicial, 80. Dividido pelo preço final, 23, menos o preço inicial, 20, sobre 20. Isso aqui vai dar menos 8 sobre 80, 3 sobre 20, menos 0,10 dividido por 0,15. Isso aqui vai dar menos 0,67. Então, dá negativo. Em módulo, 0,67 é menor do que 1. Então, este exemplo aqui é um caso de um produto X, neste intervalo de preços, de ter uma demanda inelástica. Este 0,67 que nós encontramos lá no resultado significa o seguinte, que a cada 1% de variação no preço de X, a quantidade demandada irá variar 0,67% no sentido inverso. Ou seja, se o preço aumentar 1%, a quantidade demandada vai cair 0,67%. Se o preço diminuir 1%, a quantidade demandada vai aumentar 0,67%. É o sentido inverso. Quando eu digo lá atrás que esse 1% é apenas uma referência, é porque lá na fórmula, lá no final da fórmula, lá no menos 0,67, abaixo aqui do 0,67, tem um 1, né? Está dividido por 1, que não está aparecendo aqui. Se eu voltar no passo anterior da conta, que está aqui menos 0,10 dividido por 0,15, isso aqui significa que a cada 15% de variação no preço, a quantidade demandada vai variar 10% no sentido inverso. Então, eu posso chegar a um resultado de variação na quantidade demandada multiplicando por 0,67 a variação do preço que eu desejar. Então, se eu quisesse uma variação de preço de 2%, eu teria que multiplicar 0,67 por 2. Se eu quisesse uma variação de preço de 3,28%, eu ia multiplicar 3,28% por 0,67. Eu vou sempre multiplicar pelo 0,67. Vai dar o resultado lá em termos de quantidade. Se eu quiser uma variação de 10% na quantidade, vou multiplicar 0,15 por 0,67. Vai dar o 0,1 lá, vai dar os 10%. Ou a cada 1% de variação no preço é uma referência para ficar padronizado, ficar
como referência para as demais variações no preço. Eu vou sempre multiplicar pelos resultados da elasticidade. Vamos para o segundo tipo de elasticidade. Agora, na sequência, nós vamos ver elasticidade renda e elasticidade preço cruzada, e a metodologia é a mesma. A única coisa que vai mudar é a variável que está causando impacto lá na quantidade demandada. Então, aqui vai ser um pouco mais direto, vocês vão reparar que é a mesma lógica. Tá bom? Então, a elasticidade de renda agora vai medir o impacto das variações da renda na quantidade demandada. E ela vai responder a seguinte questão: em quantos por cento a quantidade demandada irá variar se a renda variar 1%? E aí nós temos a fórmula da elasticidade de renda, variação percentual da quantidade demandada de X pela variação percentual na renda. Eu vou abrir essa variação da quantidade demandada, da mesma forma, X final menos inicial sobre inicial. Só que agora vai ser dividido pela renda. É a renda no tempo final, menos a renda no tempo inicial, sobre a renda no tempo inicial. As classificações agora vão dizer se o produto é normal, inferior ou superior. O bem inferior é aquele caso em que há um aumento de renda, há uma diminuição na quantidade demandada. Ou há uma diminuição na renda e há um aumento na quantidade demandada. São situações inversas. Ora, se lá no denominador da fórmula essa variação de renda for negativa, se for um bem inferior, lá na variação da quantidade vai dar positivo. Então, na hora que eu fizer a última divisão, daria um positivo dividido por um negativo, ou daria um negativo dividido por positivo. Esse resultado da conta seria menor do que zero, que é o caso do bem inferior. Se a gente voltar lá nas classificações de bem inferior, normal, superior, no bem inferior vai estar o sinalzinho negativo lá. Justamente para mostrar que é uma relação inversa entre renda e quantidade demandada. Eu vou aproveitar para lembrar vocês, tudo está conectado, né? Eu defino o bem inferior a partir de uma observação do mundo real, de uma teoria, que eu percebo que os consumidores aumentam a renda e passam a comprar menos de algum produto, transformo isso numa relação matemática inversa, que vai chegar numa elasticidade de renda aqui, que vai dar negativo para o bem inferior. Está tudo conectado. O bem normal, a elasticidade de renda vai dar entre 0 e 1. Porque o bem normal é aquele em que o consumidor reage menos que proporcionalmente às variações na renda. Se tiver um aumento de renda de 100%, ele não vai aumentar em 100% o consumo da maioria dos produtos. Não vai aumentar menos que 100%. Então, em termos de elasticidade de renda, vai dar entre 0 e 1. Então, para o bem normal, a variação na quantidade ela é menor que a variação na renda. Então, na fração, o denominador da renda vai ter um valor maior que o valor da quantidade lá no numerador. Então, esse número menor dividido por um número maior vai dar menor do que 1. Se ele tiver entre 0 e 1, essa elasticidade de renda vai indicar que este produto é normal, é de característica normal. Então, pode ter um aumento de renda que vai ter um aumento no consumo. Mas se der maior do que 1, então lá na fração, o numerador vai ser maior que o denominador, vai dar maior do que 1. Porque a variação na quantidade vai ser maior que a variação na renda. É a característica do bem superior. Então, agora, pelo cálculo da elasticidade, eu consigo diferenciar em uma equação se aquele produto é normal ou inferior, né? Se normal ou inferior, os dois vão dar resultado positivo. Normal ou superior, os dois vão dar resultado positivo. Olhando só o sinal lá na equação, não dá para saber se era normal ou superior. Agora já vai dar, porque eu consigo calcular a elasticidade de renda. Deu maior que 0, menor que 1, normal. Maior do que 1, superior. Olha o exemplo.
Nós fizemos esse exemplo 2 na aula anterior, né? Nos vídeos anteriores, a gente desenvolve este exemplo. Porque lá, nós tínhamos simulado preço 15 e preço 25 e achar as quantidades. E depois, no segundo momento, a gente mudou a renda, que era uma renda de 500, passou a ser uma renda de 400. Então, observe que aqui, ao mesmo preço de 15, ao mesmo preço de Y, 10, quando essa renda diminui para 400, a quantidade demandada aumenta de 325 para 725. Então, aqui já dá para saber que é inferior, porque diminuiu a renda, a quantidade demandada aumentou, e a gente sabe que as outras variáveis não sofreram alteração. Ou seja, este aumento na quantidade demandada foi provocado exclusivamente pela diminuição da renda. Então, bem inferior. Agora, lá na equação, o termo renda, que está lá como 4R, ele está ali acompanhado com um sinal negativo. Esse sinal negativo já me diz que é um bem inferior. Que a relação é inversa entre renda e quantidade demandada. Vou pegar este exemplo ali do preço 15 e renda 500, 400, vou calcular a elasticidade de renda para esse exemplo aí. Olha lá. Então, para a renda 500, inicialmente, e depois, no tempo final, ela cai para 400, quantidade inicial 325, quantidade final 725 unidades. Vou jogar isso na fórmula. 725 menos 325 dividido por 325, que é a variação da quantidade, dividido pela variação da renda. Renda final 400 menos 500 sobre 500. Então, vai dar 400 dividido por 325, menos 100 dividido por 500, 1,23 dividido por menos 0,20. Aqui vai dar menos 6,15. Menos 6,15 é menor do que zero. Então, este produto, neste exemplo, ele é um bem inferior. Sempre que aumentar a renda, vai diminuir a quantidade demandada. Sempre que diminuir a renda, vai aumentar a quantidade demandada. Uma relação inversa. Como é que eu vou interpretar este resultado? A cada 1% de variação na renda, a quantidade demandada irá variar 6,15% no sentido inverso. Aumentou renda, cai a quantidade demandada, porque é um bem inferior. Agora, se a gente resolve o exercício ali e cai em um caso de um bem normal ou de um bem superior, o final dessa interpretação, ao invés de ser no sentido inverso, seria no mesmo sentido, não é? Claro, né? Bem normal, bem superior, a quantidade demandada acompanha a variação da renda, no mesmo sentido. Lá no caso da elasticidade de preço da demanda, todas as situações vão ser em sentido inverso, por causa da lei geral da demanda. E aqui na renda vai depender, né? Se for inferior, sentido inverso. Normal, superior, mesmo sentido. Vamos para o último, elasticidade preço cruzada. Esse indicador aí mede o impacto de variações do preço de um produto na quantidade demandada de outro produto. Vai responder a seguinte questão: em quantos por cento a quantidade demandada do produto X irá variar se o preço do produto Y variar 1%? Então, aqui tem que ficar claro que são produtos diferentes. É o impacto do preço de um na quantidade demandada do outro. É um erro muito comum que, às vezes, aparece nos exercícios. Calcular a elasticidade de preço cruzada considerando preço e quantidade do mesmo produto. Aqui não, aqui nós estamos cruzando informações de dois produtos diferentes. A fórmula da EPC, então, será a quantidade demandada de X, em sua variação percentual, dividido pela variação percentual no preço de Y. Então, nós vamos seguir o mesmo padrão.
quantidade demandada de X final, menos quantidade demandada de X inicial, sobre a quantidade demandada de X inicial. Preço de Y final, menos preço de Y inicial, dividido pelo preço de Y inicial. Aí, agora sim, se esse resultado da EPC for positivo, maior que zero, Y e X serão bens substitutos. Bens substitutos é uma relação direta entre preço de Y, quantidade demandada de X. Positivo. O sentido da variação é o mesmo, tanto se o preço de Y subir ou o preço de Y cair, a quantidade demandada de X vai seguir essa variação do preço. Tanto que se o preço da gasolina diminuir muito, é natural que o consumo de etanol diminua também. Porque as pessoas vão deixar de comprar o etanol para comprar a gasolina. Está mais barata. Agora, se o preço da gasolina subir, o consumo de etanol vai subir. Os motoristas trocam por etanol. Olha que interessante. Isto vale, que eu acabei de falar sobre o combustível, vale se este motorista considerar que etanol e gasolina cumprem a mesma função em termos de eficiência, tem a mesma eficiência, que para ele não tem a diferença entre os dois tipos de combustível. Isso significa usar a hipótese coeteris paribus. Eu digo, se tudo mais estiver constante, coeteris paribus, se para este motorista etanol e gasolina cumprem o mesmo papel, o mesmo desempenho, se o preço da gasolina aumentar, o consumo de etanol vai aumentar. Porque a gente sabe que tem pessoas que não trocam de jeito nenhum a gasolina pelo etanol. Ele consegue ter um desempenho melhor no carro com gasolina. Então, aí não vale, porque eu estou tirando a hipótese coeteris paribus. Não valeria para esse tipo de análise. Valeria para dizer que o consumidor que é fiel à gasolina como combustível, ele teria por este produto uma demanda inelástica, que pode aumentar o preço que ele não reduz o consumo significativamente. Né? Agora, fez o cálculo da EPC, deu menor do que zero, negativo, bens complementares. Há uma relação inversa entre preço de Y, quantidade demandada de X. Então, vai dar menor que zero. Lá na equação geral da demanda, sempre que apareceu o preço de outros produtos, que apareceu o sinal positivo nele, você pode dizer que os dois são bens substitutos. X e Y são bens substitutos. Apareceu o sinal negativo, X e demanda de X, preço de Y, demanda de X, preço de W, qualquer produto. Apareceu o sinal negativo, bens complementares. Olha um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente finalizar essa parte. Quero calcular a elasticidade de preço cruzada entre a procura dos produtos A e B. Sabemos que toda vez que há um acréscimo de 10% no preço de um, sua quantidade procurada diminui 5%. Enquanto a quantidade demandada do outro, se o seu preço permanece constante, aumenta 12%. Então, interpretando este enunciado aqui, são dois produtos, A e B. Se um aumenta 10%, a demanda dele diminui 5%. Enquanto que a demanda do outro produto vai aumentar 12%. Considerando que este outro produto não teve alteração de preço. É isso que o enunciado está falando. Está representado ali, ó. Se o preço de A aumenta 10%, a quantidade demandada de A vai cair 5%. E a quantidade demandada teria que cair mesmo, por causa da lei geral da demanda.
Mas, quando a quantidade demandada de A cai 5%, isso leva a um aumento de 12% na quantidade demandada de B. Então, antes de calcular o resultado ali, o que vocês acham? Produto A e produto B, eles são complementares ou substitutos? São substitutos. O preço do A ficou maior, ele aumentou o seu preço, o consumidor parou de comprar o A para comprar o B. São bem substitutos, porque o sentido da variação do preço de um e a quantidade do outro é o mesmo. Eu vou jogar isso aqui na fórmula. Só que olha aqui uma diferença nesse exercício dos outros que a gente já fez. Quando a gente fez EPD e ER, nós fomos aqui para o final da fórmula, com as variáveis sendo substituídas ali na fórmula aberta. Só que elasticidade é a variação percentual de uma variável pela variação percentual da outra. E neste exercício já deu a variação percentual. Esse PA aqui mais 10% já é o resultado dessa conta PYF menos PYI menos PYI. Então, nesse exercício, a gente vai fazer assim, ó. A variação percentual na quantidade demandada de X, que no caso aqui seria o produto B, 12%, foi dado no enunciado. E variação percentual no preço de Y, que aqui seria o produto A, 10%. Deu 1,2. Deu positivo. Então, o produto A e o produto B são bem substitutos entre si. Ah, mas por que não usou a quantidade demandada de A? Porque essa informação ali, para este exercício, ela não está servindo para nada em termos de cálculo. Não aparece ali na fórmula. Essa informação nos ajuda a entender que a demanda por A diminuiu e levou a um aumento na demanda do B. Mas eu não preciso usar o menos 5% ali em nenhum lugar dessa fórmula. Eu chego na resposta 1,2, maior que zero, bem substitutos. Que a gente já teria chegado à mesma conclusão lendo o enunciado. Então, nós vimos nesta aula uma revisão da teoria de análise de demanda, as variáveis que impactam a quantidade demandada, preço do produto, renda, preço de produtos relacionados. Calculamos as elasticidades desses indicadores, a gente consegue mensurar o impacto de uma variável na outra em termos de porcentagem. Isso nos dá uma riqueza de informação muito maior e a gente consegue transmitir essa informação de maneira mais clara, mais entendível. É mais fácil entender variações percentuais e dizer se foi muito ou se foi pouco, do que apenas apresentar um número absoluto, um número inteiro. Ok? Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação nesta aula de hoje.